Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Então, estava a testemunhar que não existe divindade senão Deus. É exato. Não existe divindade ou ser merecedor, digno de adoração, senão Deus, Allah, que é o Criador dos céus e da terra, nosso Criador e tudo que existe entre eles e neles, e este Allah é um Deus um e único. Ele diz: eu sou Deus um e único, jamais gerei e jamais fui gerado. Então nós temos que acreditar que Deus é somente um e único, e acreditar em toda a sua criação, que Ele criou os anjos à base de luz, Ele criou os gênios à base de fogo e criou a nós à base de barro e todas as outras criaturas, e acreditar em todos os profetas sem exceção, não é? As suas revelações, os seus livros, cada profeta foi revelado. A profecia, que quer dizer que vem mesmo de uma revelação que vem de Deus, e cada um recebeu o seu livro de profecia, de revelação, e cada um para os seus povos. Eles foram já trazendo, foram admoestando as pessoas para que não adorassem criaturas, para que não adorassem sol, lua, fogo, árvores ou antepassados, mas sim que adorassem o Criador. E com uma particularidade de que nós devemos acreditar na vinda do último profeta, que é o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que veio a seguir de Jesus Cristo. Yasin Iman Show, Yasin Iman Show, Yasin Iman Show. Na casa. Yasin Hustler. Não, nós vamos falar sobre isso também. Deixa saudar também a um pioneiro do movimento hip hop angolano, Adalberto Kulanda, a.k.a. Mr. Jeff Brown, a.k.a. Kota Kulanda. Boa noite, eu sou Jeff Brown, a.k.a. Kota Kulanda. Bem, eu tenho a felicidade de ter os dois aqui, porque essa última música que tocou foi um festival de skills. Uma massacre, uma luta. Só sei que foi um festival de skills, flow e uma boa música, um rap que fica para a história no álbum Momentos da Trajetória dos SSP. Aliás, a altura em que o Mr. Arsen acaba conquistando os ouvidos do público angolano por intermédio dos SSP. Mr. Arsen já tinha uma carreira consolidada em Moçambique, mas no entanto o movimento hip hop angolano ouviu pelos SSP. Uma voz de um jovem que ao rapar nos soava um pouco Bass Rams, nos soava um pouco Method Man não, aquele pessoal do Wu-Tang Clan, era uma coisa pesada, o pessoal aqui não... Exatamente, o pessoal não estava habituado. Rapman, KRS-One, as influências eram mesmo essas, KRS-One, Kool Moe Dee, Rapman, Busta Rhymes, uma mistura também de dancehall também, que eu via Bound to Killer, Buju Banton, Elephant Man, Junior Gongo. Bem, muitas influências fizeram de ti o rapper que tu foste. Vamos falar no passado ou vamos falar no presente? Não, eu acho que a gente pode começar a falar mesmo do passado e vamos já chegando. Pronto. Bem, Mr. Arsen, voz incrível, flow, mas há uma coisa sobre o Mr. Arsen que provavelmente as pessoas não sabem. Essa música que nós estamos a ouvir por baixo, dizem que a Lisa James surge no mercado pela tua mão, verdade? É assim, a Lisa, eu posso dizer que sim, ela surge no mercado pelas minhas mãos, se calhar com uma maior influência das minhas mãos, né? Porque eu conheço a Lisa através da irmã dela, que era minha colega de escola. Estou a falar tipo 92, 93, e ela falou-me que a Lisa cantava, e nessa altura eu estava a começar também a fazer algumas produções, então eu ia praticamente lá para 95, eu ia roubar a Lisa, caso que ela nós éramos menores, né? Mas eu era sempre mais velho que ela, então eu ia roubar a Lisa James a casa, que é para o Kota James, que é também o pai dela, não podia saber que nós íamos sair de Maputo até Matola, que é para fazer as produções. Portanto, as primeiras produções dela, do hip-hop, jazz e R&B, foram produzidas para mim, e uma outra vertente de música um pouco mais clássica e um pouco mais calma, que eram produzidas pelo Nelton Miranda. Mas eu fui o principal produtor dela, mesmo até a altura em que o Bank posteriormente pega nela e vem me dizer que precisa de fazer um raga com ela. E a minha vertente de produção, quer dizer, o plano que eu tinha para a Lisa é que ela fosse uma cantora de R&B soul jazzy, estás a perceber?
que ela tinha uma imagem, e eu quase que neguei. Eu disse, não, a Lisa não pode ser uma cantora de raga, ela não tem essa postura e não é isso que eu quero para ela. Mas pronto, eles foram se envolvendo, insistiram, então foi que eu produzi o primeiro raga para ela, que é o Folio. A gente produziu, como a gente fez a composição, e pronto, daí começou a carreira dela na Bangers Animento e nos ragas e tudo mais, até hoje, que ela está a fazer muito sucesso, graças a Deus. Bem, Mr. Arsene, tu desta luz a Lisa James, mas tu foste descoberto por MC Roger, é verdade? Bom, dizer que eu fui descoberto por ele, não sei, porque o Zema, que é um pioneiro dos movimentos de música, ele é que descobriu os músicos, porque ele tinha uma casa de pastos que chamava-se Long Beach, que foi a primeira discoteca que fazia festas de matiné dançantes de hip hop. Está a falar de 93, 94, 95, e nós íamos lá desfilar a nossa classe, fazíamos lá shows, e pelo potencial que o Zema viu, na altura o Zema estava a produzir o primeiro álbum do MC, e o Zema é que sugeriu ao MC, porque tinha um MC que fosse forte, que pudesse juntar-se a ele. Então foi nessa vertente que eu conheci o MC, porque o Zema disse que tens de trabalhar com o Arsene, que era para fortificar ou fortalecer o álbum dele. Portanto, eu já tinha nome, se calhar, a nível da cidade de Maputo, mas começo a trabalhar, se calhar, de um modo mais profissional e com muito mais produção, ou a um nível mais nacional, começo a trabalhar com o MC. Ok. A influência daquilo que nós ouvimos na tua música fez com que as pessoas o encarassem como em Moçambique. Por exemplo, eu sei que tu estás em muitas participações, chamam-te sempre e quase metem sempre em último por aí afora. Como é que tu és visto, ou como é que tu és visto como Mr. Arsene no movimento hip hop em Moçambique? Não, para já deixa-me só falar quando eu surgi já a um nível mais alto, mais profissional, com o MC, todo Moçambique descreveu que eu fosse moçambicano. As pessoas, sim, descreveram. Eles pensaram que eu fosse jamaicano, ou nigeriano, ou americano, whatever. Eles chamavam tipo qualquer coisa menos moçambicano por causa do flow. E pronto, eu sempre fui mesmo dizendo que eu sou. E depois eu também escrevia muito em inglês por causa das influências que eu sempre tive. Pronto. Agora, se calhar já numa fase um pouco mais avançada, se calhar seria comprometedor eu falar sobre isso, mas relativamente ao que tu disseste, que sempre me colocavam no fim, eu não posso dizer, porque eu não sei, se calhar porque eu, quando eu entrasse nas músicas também que causava já algum estrago, então era melhor que o estrago maior era criado já no fim do que no início. Portanto, eu também sentia-me confortável assim, mas agora, por exemplo, a música Mortal Kombat, que é do projeto Micro 2, uma música um pouco longa, eu estou lá mesmo no fim, na perspectiva em que às vezes vão já tocando as músicas e não até que a música termina. Houve até situações em que tocavam a música e não chegava lá. Estou a falar tipo para a televisão, às vezes. Sim, então sim. Há alguma vantagem a gente fechar as músicas e fechar bem, e também podemos ter essa desvantagem caso haja assim um corte, mas pronto, eu sempre tive essa forma de ser, essa forma de estar, e sempre quis dar o meu contributo para o hip hop, até o momento que também comecei a fazer misturas também de dancehall e raga e tudo mais. Portanto. Sim, era exatamente isso que eu iria perguntar. Tu valorizaste mais a tua voz, dando espaço também ao raga, não é? Não, exatamente, até pelas músicas, as músicas comerciais que eu produzia com o MC eram mais na vertente do raga, né? Porque era mesmo mais comercial e era mais dançável, porque a nível do hip hop eu venho mesmo de um background underground, estás a perceber? Só que bom, sendo músico, sendo rapper e sendo produtor principalmente, eu sempre consumi uma variedade de música. Eu sempre fechei no quarto, eu fui sempre coletor de música clássica, sinfonias, ouvi muito jazz, eu cresci a ouvir música no geral,
musical, desde miúdos nós fomos fãs dos mais clássicos, Teddy Pendergrass, ouvíamos Michael Jackson, dos primeiros álbuns, Madonna, Eric Clapton, estás a perceber? A gente consumia Keith Sweat, a gente consumia tudo que fosse música, para que no fim a gente pudesse trazer um som também com alguma identidade nossa. Aquele foi mesmo o nosso background, estás a perceber? A tua evolução saiu do rap underground, depois foste pro raga, e houve uma altura que eu vi-te a fazer digressão pelo mundo por um grupo americano. Como é que se deu essa história de um rapper moçambicano está a fazer digressão? Foi o Wu-Tang Clan? Bom, isso foi na altura que eu fui parar na Suíça. Isso foi na altura. Antes disso, eu fiz parte de um projeto moçambicano chamado Mabulo, que é um projeto que zela por uma miscelânea da velha geração da música contemporânea popular moçambicana e o hip hop e o jazz por aí fora. Então, primeiro foi com este grupo, que é um projeto fundado por um dos nossos produtores alemães que nós temos lá em Moçambique, o Roland. O Jeff conhece muito bem o Roland e as paranoias do Roland. Forra daqui, gravação. Então a gente gravava lá com o Roland e então ele colocou-me neste projeto. O projeto só tinha um único rapper, que era o Chiquito do grupo Mad Level, e fizemos turnês pela Europa toda. Então a gente, quando esteve na Suíça, a Suíça foi um dos países que eu mais gostei de participar. Nós participamos, o nosso marco foi termos participado do Montreux Jazz Festival, que é o maior festival de jazz no mundo. Temos ali, estou a falar tipo Quincy Jones, B.B. King, estou a falar de Bob Dylan, Prince, Lauryn Hill. Nós até fizemos, nós entramos tipo, depois de Lauryn Hill, depois veio The Roots e tudo, e pronto. Então foi exatamente aí que eu fiz eu comecei a perceber que a Suíça é mesmo um berço onde todos os músicos americanos, na altura, os nossos ídolos, participavam lá. Então comecei a fazer já contactos e pronto, anos depois, um dos meus amigos suíços que fazia festas, eles estavam a trazer o Keith Murray, LOD, Def Squad, para lá, e ele dizia, pá, nós estamos a trazer aqui o Keith Murray, e eu disse, pá, lá, eu quero fazer parte desse show. Pá, a gente já fechou, não temos budget, se eu vou pagar, eu pago a minha passagem, eu venho aí, abro o cartaz, meto o meu nome, meto o meu país, eu estou aí. Então foi quando eu comecei a fazer estas turnês lá pela Europa, e daí já foi abrindo as portas. Tivemos a abrir também para a MOP, e depois para abrir para Red Math, nós tínhamos que fazer um concurso. Havia um concurso de 200 músicos ou 200 bandas, e eu é que passei, e pronto, isto abriu-me portas já para poder participar de outros concertos de Method Man, com alguns membros também da Wu-Tang Clan, e estando lá com eles, e eu acho que foi um dos momentos marcantes também da minha vida, que consegui estar com alguns dos meus ex-idols back in the days. Mr. Arce foi um dos primeiros rappers de Moçambique que saiu do rap para as publicidades, né? Eu sei que andou a fazer muitas publicidades em Moçambique. O que é isso de um rapper atingir um nível de sucesso de ir à televisão e fazer-se publicidade? Todas as semanas saiu uma publicidade nova. É verdade. Epá, sabes como é que é esta coisa de ser rapper e tudo, e nós éramos diferentes. Eu às vezes não consigo falar de mim assim na primeira pessoa, fui dizer humildemente nós éramos diferentes, e tínhamos sempre uma criatividade bem aceitada, graças a Deus. Então houve um concerto que era da Vodacom, antes da Vodacom assinar com músicos. Exatamente, da eu chamei o vovó Dylan. O vovó Dylan fazia parte do projeto Mabulo, um velho Dylan Ginger, um velho de 82 anos que tem ainda muita energia. O pai da Marrabenta, estás a perceber? Eu chamei ele, então eu fiz o show, estava ali a vir e tudo, de repente eu dou um sinal para o Dylan Jeans, depois ele
uma camisola de basquetebol. Cleveland, ele apareceu ali a fazer um rap dele assim numa rebenta, aquilo deu um boom. E a Vodacom já estava com a ideia de também implementar a campanha que estava a correr na África do Sul, que é fazer uma campanha, né, de juntar a velha e nova geração. Então foi aí que a DDB, que era a produtora que estava já a fazer os eventos e fazia também parte da imagem da Vodacom, vendeu essa ideia e pronto, e nós assinamos para a Vodacom através da DDB e passamos a produzir junto à DDB publicidades, uma carga de publicidades e SIM cards e tudo mais, era tudo prédios e províncias e cidades, até nas ilhas e não sei o quê. Foi mesmo bom. Nós fomos os primeiros músicos lá a ter contrato, diferentemente da MCL, que já estava com a Lisa e não sei o que mais. Então eu fui já o primeiro a estar lá na Vodacom muito antes da Lisa, lá assinar e é para todos mais. Portanto, mesmo escola velha, mesmo old school. Bem, antes de falarmos sobre a tua nova fase, eu gostaria que tu falasses um pouco sobre essa música que nós estamos a ouvir embaixo. Dá um pouco de som, Dona. Ok, esta música foi uma música que foi gravada exatamente no ano em que eu me reverti para o Islã. Foi gravada antes ou depois da conversão? Foi antes, porque eu depois da reversão eu já não estava mais a gravar, eu estava mais a procurar conhecimentos muito mais aprofundados sobre depois a gente já vai conversar sobre isso. Então, isto é uma música do DJ As Nepas, que posso falar que nesta altura ele era um novo, ele estava ainda a surgir e o beat foi produzido pelo irmão dele, de Pau. Então, sabes como é que é? Nós lá em Moçambique, não sei como é que é aqui em Angola, se eu nunca ouvi, nós fazemos, a gente chama comboios, uma música de alguém comboio. Que entram tipo esse vários. Nome veio para aqui também, é uma música com participação de muitos artistas. Com participação de vários. Então, pronto, este foi a minha última participação dos comboios. E pronto, os Dias Nepas ficou um amigo nosso, nós queríamos também dar um suporte a ele, então aceitei participar com alguns músicos aqui. Tem alguns também pioneiros, tu tens aí o A-Small, que é um também dos rappers, que também é uma lenda. O A-Small está aí, a Pichó, que é da Matola, que é mais da onda de Malta Micro 2. Flash MC. Falar de Flash MC. Corto do pescoço com a hélice do helicóptero. Exatamente. Para quem não sabe, o Flash fez parte do meu segundo grupo de rap, Roxanne Clan. Em 96 nós autorizamos a entrada de Flash para este grupo e nós somos mesmo amigos e colegas desde que éramos miúdos. Tens a perceber, o Flash de um talento incrível. Dice, o Dice, né? O Dice é o irmão mais novo do Simba. É o irmão mais novo de Simba. E, sim, que tem pedido muitas vezes o contacto de Jeff Brown. Ok. Já tem falado, né? Okay. Já vi algumas mensagens, já fiz. Ok. Bem, nós vamos ouvir essa música, depois vamos à conversa novamente com o Jeff e com o Mr. Arsen, que tem um novo AKA. Vamos perceber depois o que é que significa o novo nome do Mr. Arsen. Eu chamei-lhe Mr. Arsen porque nós estamos a falar de rap, mas a conversão do Mr. Arsen ao Islão trouxe um novo nome. É essa fase que nós vamos falar depois. Nem preciso apresentar o Jeff Brown porque se aparecer algum ouvinte a dizer que não conhece Jeff Brown, no mínimo eu vou aparecer igual. Tem uma diferençazinha. É que sempre também convidaram para fazer parte das músicas. Não é que metiam lá atrás, sempre o computador estragava, as músicas nunca saíam, tá? Se tu fores a ver, poucos rappers, a música que eu gravei com eles saiu. Não sei o que aconteceu. Também, a partir de hoje, quando chegar aqui, o rap diz: nunca cantou com Jeff. Eu vou confirmar. Se ele dizer nunca, se ele dizer já, pergunto o que aconteceu com a música. Acho que sim, é verdade. Eu sei eu que me meti no fim do fim mesmo. A música acabava e nunca mais ouvia. Mas eu gravei nesta música, mas nunca vinha. E gostavam sempre de chamar o Big Nelo, né? Tipo, achavam que o Big Nelo era fácil de amarrotar. Só que o Big Nelo nos fechava num quarto e as katanas também saíam na mesma, tá vendo? Eu entrava com o humor da pessoa, né? Mas como Jeff mesmo, infelizmente, tirando o Clever, que pronto, o Clever também somos das batalhas antigas, e tirando, quase nem me lembro dos Reptile, mas fez também uma coisa assim. É estranho que as tuas participações nunca ninguém as ouve. Não sai mesmo no CD.
Um fala, Cota, tu ouviu coisa do computador, Cota, ainda tô que o meu produtor falou que aquela música não pode sair, depois a dele tá saindo, a parte dele tá saindo, é dessas coisas aí. Sim, né? E outra coisa, que ele converteu-se ao Islã e eu converti-me ao cristianismo. Na verdade, eu já era cristão, mas aquele nosso tipo de ser cristão, né? Agora batizei-me e também estou a fazer gospel. Ele veio para aqui, diretamente para minha casa, tá vendo? Então... Isso confirmou a irmandade. Somos iguais e diferentes. Aliás, somos diferentes, mas somos iguais. Sim, ok. Agora, espero muito bem que não continues a gravar só no fim e também não continue a me coar das músicas. Há coisas e há atitudes que uma pessoa toma em função das experiências que vive, em função do não vou falar de espiritualidade, mas vou falar de às vezes nós temos uma pretensão e se as coisas não tiverem a cooperar para que a coisa aconteça, nunca acontece. Quando acontecer, tu sentes que agora é a minha vez. Venha o que vier, tu nunca nem olhas para trás o que é o passado, estás a ver? Eu hoje, quando eu olho o meu passado, aceito o meu passado como ele é e simplesmente posso dizer: glória a Deus, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ser um músico de top, né? Tive a oportunidade de viajar, conhecer muitas coisas, tive a oportunidade de... Todas as vezes que eu subisse num palco me sentisse acarinhado, né? Mas depois chega uma altura que uma pessoa chega à conclusão que aquilo não é tudo, né? Há alturas que tu desces do palco, no palco eras estrela, mas desces começas a ser alvo, estás a ver? Alguém convida-te para fazer uma música, por exemplo, e tu vais lá com todo o teu amor e tal, madrugadas e tal, mas quando a música sai, nem sequer estás na música. Escreves álbuns completos para certos músicos e teu nome não vem nem sequer em um CD, ele nunca fala. Como eu não sou aquele tipo de pessoa que, quando eu fazia mesmo de coração, estás a ver, pá? Eu acho que o movimento precisa, eu também tenho esse talento, posso fazer. Mas, verdade seja dita, Dino Crespo, estás dentro do movimento e não fica muito bem eu dizer. Há muitas pessoas que eu estou entre as pessoas que mais letras já fez para muitos sucessos que aconteceram. Sou entre as pessoas que mais produções fez, mais fiz o que era possível, né? Mas, infelizmente ou felizmente, porque ainda bem, porque se calhar a minha história já não se confunde com essas pessoas. E é uma história que diz que a serpente pica sempre porque é sua natureza. Eu me deixo picar porque a minha natureza é ajudar, né? Então a minha natureza nunca foi ajudar essas pessoas para que um dia eu fosse lhes cobrar, para que um dia eu fosse... E então eu acho que quando eu faço esse tipo de desabafo é simplesmente para que as pessoas entendam que do sítio onde as pessoas acham que eu estava bem, eu só levava pedras, mesmo. Estás a ver? Não era normal. Tu vais para um palco, sentes que as pessoas gostam de ti, não sei o que e tal, mas há quanto tempo, por exemplo, eu fico sem um show? Né? Uma coisa para refletir. Todo mundo vem te cumprimenta, diz: tu tens skills, Quantos rappers cantaram comigo e deixaram a coisa fluir? Pode ser nova, antiga geração, tirando Fada Meca, que são mesmo já umas bradas, né? E Yannick, quando éramos bradas na Coreia, fazíamos coisas juntas, mas quando ele ficou Yannick, nunca. Que não? Okay. É tipo, eu fazer uma música, por exemplo, produzir para Patrícia Faria, pegar e produzir, por exemplo, uma coletânea tradicional e fazer uma investigação da música umbundo, entregar, né? Julieta, tambulo saia, mas ela depois tem um programa de rádio e nunca passa a minha música. Entende? Ok. É dessas coisas que, chega na rua, te liga, te cumprimenta, como é tua mulher, tá boa, teus filhos.
Tudo bem, é para a tua mulher. Houve um tempo que elas eram muito amigas, estavam... Amigas não, davam-se muito bem porque estavam a fazer rasta e não sei o que e tal. Como é os produtos da tua mulher, como é que é e tal. Mas é para a minha música, nada. Pá, comecei a sentir que alguma coisa não estava bem. É como tu estás rodeado de pessoas, mas sentir sozinho. Okay. E hoje já não tenho esse sentimento. Digo de coração, desde que eu me batizei, eu descobri que... Sim, mas o que é que levou o Jeff a passar a fazer rap gospel? Tipo, deixar de ser aquele rapper ativo e passar a dedicar a sua carreira a Deus? Eu sempre quis ir a Deus. Mesmo SSP, o meu Senhor e tudo, eu sempre quis fazer isso, mas eu sentia muitos impedimentos por causa do estilo de vida que uma pessoa levava como superstar. E só para tu veres que houve um tempo que eu comecei a ir para a igreja da família do meu pai, que eram adventistas, que tínhamos que guardar o sábado, quer dizer, no sábado não podíamos cantar. Imagina eu, SSP, tenho um show sábado e eu dizer não posso ir. Epa, fica sexta também tem que preparar o sábado, então tens que fazer um truque para sábado cedo, depois da 1 da manhã, para dizer agora já é domingo, posso, tipo, aparecer. Começamos a ter eu comecei a ter alguns desacertos, né, comigo mesmo, e tanto isso como outras coisas havia. Sabes que a vida de boêmio, como é que era? Eu também era um bom boêmio, tinha vindo de Cuba, a única coisa que eu não fazia e não faço é beber, né? Mas é beber e fumar. Nunca bebi, nunca me droguei e tal, mas tinha outros vícios. E como superstar estás exposto, tens tudo aquilo aí e tal, então dizem que a melhor forma de tu chegares a Cristo é passar no deserto. Porque Cristo também teve que passar no deserto para depois vir a salvar a humanidade. Não é só... Tens que ter uma preparação. Eu acho que foi o meu deserto que eu passei, as minhas dificuldades, e chegou uma altura que eu posso respirar e sou livre. É uma pena que não faço aquele rap que as pessoas gostam de ouvir, porque agora já não me importa pegar minhas músicas e lançar com fim, sei lá de quantos, não. Eu canto rap. Dá só aquelas músicas que não saíram. Eu canto mesmo rap. Continuo a cantar rap, só que para Deus. Okay. Agora, é claro, se calhar as pessoas gostavam mais daquela maluquice e tal, eu respeito. Mas o maluco parece apanhar uma injeção, agora já estou velho, já não está dando mais. Daqui a 2 anos faço 50 anos, tá vendo? Ok. Uau. Yasin Hassan é o novo nome. Yasin Hassan é o nome convertido ao Islão do antigo Mr. Arsen. Esse é ele, me falou bem. Se não vou falar talvez. Não, é o Mr. Arsen, sim, mas a partir da altura que se converteu, adotou o nome de Yasin. Yasin. Bem, como é que se deu a tua conversão do rap para o Islão? O que é que aconteceu para que o grande artista Mr. Arsen deste espaço a uma nova vida totalmente convertida? É verdade. Com permissão de Deus e Clemente Misericordioso. Bom, é assim, eu, quando músico, eu sempre tive também esta preocupação de me aproximar a Deus. Eu sou de uma família católica cristã e sempre fui muito curioso, sempre fui muito de perguntar muito e de investigar e procurar saber e sentir onde é que de facto eu posso encontrar uma palavra que me fosse realmente confortar. E eu sempre tive muitas questões, portanto, ao longo da minha carreira musical, eu também posso dizer que tive também uma carreira religiosa, porque andei também, participei de várias congregações, de várias igrejas, à procura, se calhar, de uma palavra que fosse me dar mais conforto e à procura de sucesso, não é? Porque, como o Jeff aqui disse, que dado momento tu vês no sucesso e fazes concertos, viagens e tudo, dinheiro e tudo mais, mas chega uma altura também que tu realizas e tu sentes que aquilo não é
tudo. Então eu também tive estas minhas fases de querer também procurar, quer dizer, o sucesso não estava completo. Eu sempre pensava que o sucesso estava na música. Bom, diferentemente dele, eu já era um pouco mais hardcore, bebia, fumava e tudo mais, um conjunto de ações pecaminosas, orgias e tudo mais. Como é que é? Um rolê de ambeiro. De ambeiro, não sei o que é isso, mas pronto, se é o que eu estou a falar, então é exatamente isso. Então, pronto, eu ia para várias igrejas, mas ainda não estava a sentir esta transformação, não estava ainda a sentir o peso de uma palavra que me confortasse, né? Se calhar, porque eu também costumo dizer que Deus também toca as pessoas de formas diferentes, não é? Estamos a usar caminhos diferentes, mas nós todos queremos chegar a Deus, de certo modo. Então eu tinha um amigo que era o Lagos, que praticamente eu lhe puxei para a música, portanto andou também comigo. Ele é que depois produziu Cátia Vanessa, produziu o N-Star, e ele é que descobriu o Hermínio e tudo mais, e muitos outros músicos. Ele reverteu-se para o Islã em 2009 e ele veio fazer uma visita à casa, percebes? Nós pensámos que ele tinha ficado tipo pirou e não sei o que mais, mas ele veio lá à casa para se explicar e ele veio também convidar-me para que eu abraçasse. Com certeza, porque sendo um católico foi cristão, o Lagos que te pirou. Foi o Lagos que ficou muçulmano e passou a chamar já Bilal. Chama-se Bilal. Ele é Bilal Mendes porque ele é um dos irmãos mais novos do Gilberto Mendes, que é o comediante lá. Ok. O Lagos é irmão do Gilberto Mendes. Sim, é um dos irmãos mais novos, com parte do pai. Gongo Teatro, por exemplo. Sim, no teatro. A gente cresceu juntos também, mas na escola e prédios e tudo. E de certa forma eu até que iniciei na música, produção e tudo. Pronto, ele veio já com esta vertente, ele veio já me explicar em casa. Então, na explicação em que ele estava a dar-me, não é sobre a religião, porque de facto quando as pessoas não conhecem e não sabem, pensam que estamos a falar de uma coisa completamente diferente. Então eles veio já explicar sobre algumas práticas que o Islã tinha, porque eu sempre pensei que o Islã estivesse centrado somente na figura do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele e com todos os profetas. Mas ele veio-me trazendo já aqui passagens bíblicas e com sunnats, com tradições que o próprio profeta Muhammad também passou, quando ele explicou-me sobre a passagem em que Deus fala pela primeira vez com o Moisés. Ele falou-me sobre esta passagem, que Deus falou com Moisés e disse que antes dele, Moisés, a endereçar-se a Deus, ele tinha que descalçar. Então ele disse que os muçulmanos também, quando vão à mesquita, eles têm lá um limite onde descalçam. Depois, posteriormente, Deus ordenou a Moisés e a Arão, irmão dele, que construíssem um tabernáculo, uma casa para a prestação de culto, mas com um lugar, não é, para que se fizessem as abluções, nesse caso a purificação. Nós muçulmanos estamos a cumprir também com isso. Nós temos também um local na mesquita, antes do local de adoração, onde também fazemos esta ablução. Portanto, ele foi-me falando sobre alguns aspectos bíblicos, e todos os profetas do Islã eram todos os profetas que eu também cresci a saber, simplesmente com uma diferença dos nomes, porque o Islã, segundo ele estava a explicar, que o Islã é a religião de Deus. A religião de Deus é uma religião de paz. Então que vem lá o Islã. Eu, quando cristão, a gente sempre se cumprimentava, né? A paz. Então este Islã quer dizer paz, e os muçulmanos também se cumprimentam também desta forma: Salam aleikum, que a paz esteja contigo. Então ele foi já trazendo algumas claridades e fui me identificando com os profetas todos, embora com uma diferença dos nomes, não é? A começar pelos nossos pais, Adão e Eva, Adam, Hawa, não é? O profeta Noé, Ibrahim, Abraão, Musa, Moisés, Ismael, Isaac, que é o Isaac. E por este meio se deu a sua conversão. Através destas explicações, não foi muito fácil, foi uma guerra mesmo dura. Estás a perceber que depois disso tudo ele foi-se embora, e eu fiquei a refletir, disse, muita coisa de que ele veio me explicar
fez um grande sentido. Mas na verdade foi uma semente que ficou já no meu coração. Isso foi em 2009. 5 anos depois é que eu ligo para o Bilal. Porque andei ainda à procura de uma palavra que fosse me confortar. Ainda queria chilar e tudo. Fui depois morar lá para a Suíça. Mas pronto, eu volto e ainda depois continuei, entrei para uma fase também depressiva, muito stress, muita pressão na vida. Eu não tinha felicidade, eu não era feliz. Então eu ligo para o Bilal, neste caso, o Lagoste. Ele veio lá para a minha casa, eu fui-lhe explicando que eu estou numa situação que eu não estava bem comigo mesmo, a vida que eu levava. E ele disse, eu te disse há 5 anos atrás que tu, em vez de encontrar sossegos e sucesso e felicidade na vida que tu levavas, portanto, o sucesso tu só vais encontrar mesmo no Islã. Eu decidi, eu fui mesmo me integrar, eu tinha tipo dreads e tudo, andava com brincos e tudo, sabes muito bem como é que era. Sim. Não foi fácil para mim, para o meu barbeiro, foi mesmo uma confusão. O primeiro dia ele nem sequer quis me cortar, eu tive que voltar para casa, tive que repensar, fui lá mesmo a minha salga, eu vou-te arrancar já a máquina, não vou já tirar isso. Então ele teve que já me tirar e tudo. Então eu fui lá testemunhar não é? A fé, não é? Que é Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ou seja, não existe Deus ou divindade digna de adoração senão Allah. Allah é terminologia, não é? Fala isso em árabe. Deixa rápido. Fala isso aqui. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Então, estava a testemunhar que não existe divindade senão Deus. É exato. Não existe divindade ou ser merecedor digno de adoração senão Deus, Allah, que é o Criador dos céus e da terra, nosso Criador e tudo que existe entre eles e neles. E este Allah é um Deus um e único. Ele diz: eu sou Deus um e único, jamais gerei e jamais fui gerado. Então nós temos que acreditar que Deus é somente um e único, e acreditar em toda a sua criação, que Ele criou os anjos à base de luz, Ele criou os gênios à base de fogo e criou a nós à base de barro e todas as outras as criaturas, e acreditar em todos os profetas sem exceção, não é? As suas revelações, os seus livros, cada profeta foi revelado. A profecia, que quer dizer que vem mesmo de uma revelação que vem de Deus, e cada um recebeu o seu livro de profecia, de revelação, e cada um para os seus povos. Eles foram já foram admoestando as pessoas para que não adorassem criaturas, para que não adorassem sol, lua, fogo, árvores ou antepassados, mas sim que adorassem o Criador. E com uma particularidade de que nós devemos acreditar na vinda do último profeta, que é o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que veio a seguir de Jesus Cristo. Portanto, esta informação, este conhecimento, para mim confortou-me a ter descoberto que, de facto, depois de Jesus Cristo veio mais uma revelação, que é o livro que se chama o Alcorão, que é um livro divino que foi revelado para o profeta Muhammad, que é um livro que veio fechar esta sequência de revelações, porque Deus foi trazendo profetas, foi trazendo cada profeta com o seu livro, e a religião de Deus, ela foi já revelada de forma faseada. Portanto, neste caso o Alcorão é o último livro que Deus enviou para o profeta Muhammad, e foi já revelado em árabe, e um livro que se encontra até hoje, e Deus promete guardar este livro intacto na língua de revelação, língua de origem de revelação. Fui já entrando, fui já também estudando um pouco mais e... Bem, nós fomos 1 minuto para além do espaço que nos é permitido fazer esse programa. Okay. No entanto, os caros ouvintes podem manter-se em sintonia ao Mix Rap, porque no próximo sábado nós vamos continuar esta conversa com o Jeff e o Mr. Arsen. Por quê? Porque hoje foi apenas a introdução e essa conversa vai se estender até o próximo sábado. Portanto, eu tive o Dom Del André na técnica, conversei com a G-Mami, com o Linux e com os últimos convidados, Jeff Brown e Mr. Arsen. Bem, caros ouvintes, não temos mais tempo, para hoje é tudo. Bom fim de semana, e fiquem ligados ao próximo sábado, que nós continuaremos a conversa com Jeff Brown e Mr. Arsen. Deus esteja convosco. Yassine Man Show, Yassine Man Show, Yassine Man Show.